Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o videocast Lean Construction e Excelência Operacional. Eu sou Gevandro Barros e nesse episódio eu gostaria de falar para vocês sobre 3 diferentes abordagens de implementação de Lean Construction. Então roda a vinheta aí que eu já volto para a gente falar sobre esse assunto. Muito bem, pessoal, vamos lá, direto ao ponto. Quando a gente fala de abordagem de implementação, obviamente essas 3 não são nem de longe as maiores ou as principais, vamos dizer assim, mas inclusive existem N possibilidades de você implementar o Lean Construction no seu projeto, no seu escritório, nas suas áreas administrativas, na sua obra. Mas existem 3 abordagens que eu considero as padrões, né, vamos dizer assim. Eu utilizo hoje a terceira, então me acompanhe até o final aí que vou detalhar um pouquinho aí, inclusive, cada uma delas aqui para vocês. Vou falar da importância de cada uma, vou falar dos pontos positivos, alguns negativos de cada abordagem e também como é que você pode utilizar cada uma delas a depender do seu tipo de obra, do seu mercado, do seu tamanho de obra. Tudo isso influencia e a gente tem estudado, né? Eu tenho estudado com algumas pessoas de fora, tenho 2 parceiros na Alemanha que a gente faz estudos aí e a cada 6 meses a gente escreve algumas coisas juntos. São ex-consultores que trabalhavam comigo aí no passado, né? E a gente ainda tem um contato, tem escrito alguns artigos, tem publicado algumas coisas bastante interessantes aí, umas abertas, outras para temas de grupos fechados aí de Lean Construction que a gente participa. Mas o intuito principal, pessoal, é a gente passar aqui para vocês não só que existem abordagens diferentes, né, mas as pessoas que me procuram para fazer mentoria consultiva, ou seja, ajudar empresas a implementar, formar pessoas, formar gestores, formar consultores internos, elas têm uma preocupação muito grande em seguir metodologias e ferramentas. Nem sempre a ferramenta, por mais que você faça um benchmark em alguma empresa, vai ser o seu principal, ou deve ser o seu principal foco, né? Seu principal foco tem que ser olhar para o seu modelo de negócio daquela obra, naquele lugar, na margem que tem que dar para a empresa e verificar quais são as metodologias, ferramentas, as técnicas, ou seja, qual é essa melhor abordagem para esse projeto que você está fazendo naquele local para o resultado que você quer dar. Tem muita gente que acha que Lean Construction é muito parecido com Lean Manufacturing. Hoje, 2020, eu considero completamente diferente, né? Há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, 12 anos, a gente implementava abordagens de Lean Manufacturing na construção e trazia os fundamentos do Lean. Eles continuam aí, né? Eu já explorei isso várias vezes em vídeos aqui para vocês. A base do Lean é a mesma, diversas ferramentas são as mesmas, diversas metodologias são as mesmas, mas a forma de se enxergar, várias metodologias são diferentes, várias ferramentas são diferentes também, mas a forma de se enxergar o negócio em relação à implementação do Lean é completamente diferente da saúde, do serviço e principalmente da indústria. Por quê? Porque uma empresa está lá, um hospital está lá, um serviço, um escritório, uma área administrativa, uma indústria, ela está lá fisicamente parada e produzindo, né? Seja serviço ou produto, enfim. Uma empresa, quando ela está fisicamente colocada num local, é teoricamente mais simples a gente trabalhar com melhoria contínua e instituir ali uma filosofia de gestão onde as coisas funcionem com o passar do tempo. Na construção isso é um pouco diferente. Embora eu tenha fundamentos que são iguais, a gente tem que pensar num aspecto financeiro e de projeto, né? Processualizar um projeto de uma forma distinta e aí saber utilizar essas metodologias e ferramentas, porque existem negócios diferentes que têm início, meio e fim em locais diferentes. Então, muitas das variáveis que estão dentro daquele local ou de onde vai ser realizado o projeto, pode ser que a construtora ela faça projetos iguais, mas a abordagem
seja completamente diferente, mesmo fazendo um projeto de um prédio ou de uma ponte numa cidade, pode ser totalmente diferente da outra. Você nunca sabe quais são as interferências, quais são os problemas, quais são as variáveis que você vai encontrar, políticas, financeiras, econômicas, variáveis da sociedade, enfim, variáveis ambientais, o que na indústria, na saúde, a gente não tem tanto, porque as variáveis elas são praticamente as mesmas. O ambiente onde a gente implementa o Lean, né, na indústria, na saúde, em algumas outras áreas que fisicamente estão lá já há algum tempo e vão continuar lá, caso, né, a empresa, obviamente, continue com as suas atividades, seja de produzindo algo, ou um produto ou um serviço, mas na construção você precisa pensar de maneira distinta, inclusive porque muitas vezes a parte administrativa ou coordenação ou administrativa como um todo, né, o back office está muitas vezes muito longe do local da obra. E essa distância atrapalha a comunicação, você tem que ter outras abordagens, enfim, a gente vai falar sobre isso nesse canal, nesses videocasts aqui e em diversas, no blog do Lean Construction que a gente possui, nos videocasts que a gente tem, nas mídias sociais, principalmente, né, LinkedIn e todas as outras plataformas que a gente tem utilizado para divulgar o Lean Construction, porque ainda tem muita gente achando que essa abordagem é a mesma. Na minha opinião, é só uma mera e humilde opinião, não é mais, né? Já foi, a gente já exercitou, já passamos vários anos aí trazendo tudo que era da indústria para a construção, já evoluímos nesse período de instituir o Lean básico, né? O Lean System aí dentro da construção, já absorvemos tudo que foi possível. Obviamente essa evolução ainda precisa ser feita no Brasil pelas empresas, mas existem N outras coisas que a construção tem em particular, que a gente precisou estudar, precisou abranger para envolver o que eu estou chamando hoje de Lean Construction 4.0, que é essa nova fase do Lean Construction que começou aí em meados de 2018 e a gente está cada vez mais nela a partir de agora. Então vamos lá. A primeira abordagem que eu gostaria de falar para vocês é a abordagem que eu chamo de abordagem através de workshops, que podem ser aqueles workshops Kaizen padrão, de 2 semanas ou 4 semanas, mas podem ser workshops da forma como você queira fazer aí, conheça e possa fazer tanto com apoio externo, tanto sem um apoio externo. E geralmente quando a gente vai trabalhar nessa abordagem, que é através de workshops, a gente pega qualquer obra, conhece-se problemas que aquelas obras porventura já estejam tendo ou os desafios principais daquela obra. Toda obra tem um desafio ou mais de um em função do seu local, em função da sua característica, do seu tamanho, enfim, de algumas coisas que a obra veio passando desde a aquisição até o início dela. E aí faz-se workshops a partir de um mapeamento que não necessita ser aquele mapeamento, inclusive formal, de fazer um mapeamento do fluxo de valor, que é uma ferramenta padrão que veio lá do Lean Construction. Já tem anos que eu não uso essa ferramenta, porque eu acho ela um pouco fraca para tudo aquilo que a gente precisa ver da construção. Eu desenvolvi um método de diagnóstico que envolve outras várias metodologias e ferramentas aí, para nos dar uma visão um pouco mais abrangente, não só da obra em si, mas do negócio que está por trás, inclusive a parte financeira, o que o mapeamento de fluxo de valor obviamente não dá. Mas se você quiser usar o mapeamento de fluxo de valor, né, mapear o estado atual, desenhar o estado futuro e fazer um plano de ação, também funciona, você vai conseguir enxergar muitas coisas já. E nessa abordagem, através de workshop, geralmente a gente faz esse diagnóstico, né, que envolve aí um mapeamento, e trabalha-se com um levantamento de oportunidades diante daqueles desafios. Pega-se os desafios que aquela obra possui, seja de custo, seja de prazo, seja de pessoas, enfim, né, da obra em si, logística. Cada obra tem algum desafio maior que precisa ser vencido para que tanto a curva de ramp-up quanto a obra em si flua, né? E aí pega-se aqueles desafios, desenha-se um mapeamento em função daqueles principais desafios e a gente vai implementando workshops focado em ajudar ou pelo menos resolver
temas que possam ser entraves para aqueles desafios que aquela obra tenha. E aí, esses workshops de melhoria vão trazendo, obviamente, temas distintos, envolve-se pessoas de áreas diferentes, naquele modelo do workshop Kaizen, que a gente, né, envolve pessoas de diversos processos, e aí vai se fazendo as melhorias. Geralmente, quem puxa os workshops é um consultor interno ou um expert interno da empresa, ou, se a empresa não tiver, contrata-se aí um consultor para fazer para puxar, né, esses workshops e fazer com que os workshops deem resultado e tragam aí elementos para os resultados que a empresa deseja. A segunda abordagem que eu queria falar para vocês, ela tem um foco nas metodologias. Eu também já desculpa, eu também já trabalhei com essa abordagem. É uma abordagem que eu digo intermediária, porque eu não sei nem se ela é, como eu disse, né, pior ou melhor, não dá para classificar isso, mas é uma abordagem completamente diferente da primeira, onde a primeira eu tenho foco exclusivamente nos potenciais, né, nos desafios da obra, e vou através de workshop fazendo as melhorias, né, usando workshops Kaizen para fazer as melhorias e apoiar dar sustentabilidade e dar melhorias ali para aqueles desafios, para que os desafios possam ser sanados o mais rápido possível e que os resultados venham. Mas na primeira abordagem a gente não está muito preocupado ainda com essa questão sequencial das metodologias. Hoje já existe e já foi testado, a gente já está há mais de 15 anos aí fazendo isso, já tem uma certa sequência, né? Independente do tipo de obra, obviamente cada mercado possui ali as suas nuances e a gente adapta essa sequência àquelas nuances do mercado que a construtora e as empresas coligadas, né, parceiras ali, os stakeholders envolvidos, como é que eles trabalham, a gente faz essas adaptações, mas a segunda abordagem foca mais na sequência das metodologias. A gente pega a sequência das metodologias, independente de onde a obra está, logicamente que não dá para fazer isso se a obra estiver do meio para frente, porque os resultados, inclusive, eu não aconselho você implementar o Lean Construction numa obra que já tenha, né, do meio aí para frente. Eu sempre falo que se a obra está com entre 30% a 40% de andamento já não vale mais a pena. 40% de andamento, pessoal, ou seja, 40% do tempo, né, de implementação da obra, você já tem vários vícios, vários problemas, várias coisas que estão acontecendo. Não que não se deva fazer, né? Nada é a ferro e fogo, mas o ideal é que você comece desde o início ou de acordo com a terceira abordagem que eu vou falar daqui a pouquinho, antes da obra começar. Você pode começar exatamente no primeiro dia que a obra está montando o seu canteiro e começar a fazer as implementações. Isso já é sensacional. E essa segunda abordagem, ela reza que a gente tem que fazer as implementações de acordo com a sequência, né? Se você não fez a estratégia de operações e nem o Lean Project Design, que são uma das duas principais metodologias que a gente usa antes de iniciar um projeto, você inicia com a estratégia de produção e logística, depois o ciclo GPPC, que eu chamo, né, gestão por processos, pool planning, programação do TACT, controle da rotina, logística de obra e assim por diante. Então você vai implementando em sequência as metodologias através de workshops, mas nem sempre no modelo da primeira abordagem, que são workshops Kaizen, porque você não tem mais o foco no workshop em si, para entregar resultados com início, meio e fim. Você tem um foco em implementar a metodologia para que a metodologia fique na obra. Então você vai implementando as coisas sem ter necessariamente que fazer um workshop com início, meio e fim. Né? Espero que tenha dado para entender aí que um workshop, se você tem 2 semanas ou 4 semanas, você entrega um resultado em 4 semanas focado numa análise, num diagnóstico, fazendo algumas coisas, implementando, apresenta o resultado e parte para outro. É assim que funcionam-se os workshops. Na abordagem 2, você vai implementando as metodologias e muitas metodologias elas não têm fim. Pelo menos elas vão continuar até o fim da obra, até que a obra seja entregue e seja aprovada pelo cliente, entregue 100% pela construtora e os seus parceiros. Então a ideia é fugir um pouco do modelo de workshop e fazer implementações através de times, sendo envolvidas as pessoas certas, e a gente tem uma abordagem para isso. Eu também trabalho com essa segunda
abordagem, tem construtora que prefere, para que você vá implementando as metodologias de forma sequencial, para que a obra flua e funcione de acordo com a sequência das metodologias. É a abordagem que eu mais gosto? Não. É a que eu mais faço? Também não. Mas existem casos onde essa abordagem ela funciona muito bem, principalmente quando eu estou exercitando desde o início algo que eu não tenho um apoio, não tenho muita grana para pagar um consultor externo durante muito tempo. Tem empresas maiores que deixam X consultores lá full time e aí, né, paga-se consultorias ou mentorias para o cara ficar fazendo acompanhamento da obra como um todo. Logicamente, se você tiver esse budget, isso ajuda bastante, porque você consegue alavancar muito a implementação e os resultados. Mas quando você não tem, né, esse approach, que é o approach que eu tenho trabalhado hoje com algumas construtoras, formando pessoas e indo na obra especificamente em alguns momentos, né, porque as construtoras que eu tenho trabalhado são principalmente médias e pequenas, então eu também não teria tempo hoje, mas elas não têm budget para pagar um consultor para ficar ali full time acompanhando e puxando os workshops. Essa é uma abordagem que funciona melhor para quem não tem esse budget, porque forma as pessoas internas, né, ou consultores internos ou expert in Lean Construction, e eles vão puxando e sanando as dúvidas com apoio externo. Então a gente pode ir na obra uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou uma vez a cada 15 dias, né? Estabelece uma agenda de apoio externo para que aqueles consultores internos, aqueles times que estão puxando a implementação, eles mesmos possam fazer e aprender com isso, fazendo com que a obra flua e as metodologias sejam implementadas. Funciona muito bem, dá bastante resultado. Aconselho a fazer para aquelas obras e empresas que não têm um budget tão alto e querem utilizar da sua energia, da sua própria força de trabalho, aí, seus próprios colaboradores, para fazer as implementações. A terceira abordagem que eu gostaria de citar para vocês aqui, e que eu acredito que é a abordagem hoje que mais faz sentido para mim e é que eu mais tenho pregado para que as construtoras trabalhem, é a abordagem que eu chamo do conceito de excelência operacional. Ou seja, antes de se partir para as obras, monta-se ou estrutura-se um conceito de excelência operacional para a empresa, né, corporativo, olhando a estratégia do negócio, independente dos tipos de obra que aquela construtora faça. E aí tem uma metodologia para isso, que a gente fala, né, trata a estratégia do negócio. Depois a gente abre a estratégia do negócio na sequência de metodologias que a gente tem que fazer, inclusive incluindo as 2 principais metodologias, tem outras, mas as 2 principais que a gente tem trabalhado hoje, bem antes das obras começarem, que é desenvolver um conceito de estratégia de operações e Lean Project Design, para as pessoas saberem antes, já desde a fase de aquisição dos projetos, value design, o que elas têm que fazer para já fazer a aquisição de um projeto com a característica Lean e aí poder estudar bem melhor o projeto com times já estruturados, focados na implementação do Lean desde o início do projeto, ou até mesmo antes do início do projeto, para a passagem de bastão ser correta, para quem estudou esteja envolvido, para quem também participou da fase de aquisição esteja envolvido, para que o gerente do contrato também seja a pessoa que se envolva na fase inicial e essa passagem de bastão não seja quadrada, o que acontece com muita construtora, muitas mesmo. E a gente desenvolve um conceito de excelência operacional, que no início é um conceito, obviamente, e quando a gente começa com o primeiro, segundo, terceiro projeto, a gente vai amadurecendo esse conceito e já coloca nele coisas de um sistema de produção com ferramentas e metodologias na ordem certa, mas que já tenha um âmbito corporativo que vai amadurecer com o tempo. Por quê? Porque você já ganha os diretores, o CEO já os envolve, já treina as pessoas com um período específico antes de começar a primeira obra. É a abordagem que requer mais investimento de tempo, vamos dizer assim, não é nem de dinheiro, mas de tempo, porque passa-se de 6 a 12 meses, vamos dizer assim, o ideal são de 6 a 8, né? Desenvolvendo esse conceito de excelência operacional antes de se pisar no Gemba, para que, antes de se pisar numa obra aí qualquer, para que esse conceito esteja estabelecido e saiba, e para que a empresa saiba o que ela tem que fazer,
qual é a ordem melhor para os negócios delas, ou seja, eu tenho ajudado empresas a montar esse esqueleto desse conceito, né, de excelência operacional primeiro, para que a gente estude junto as características principais das obras que ela faz, dos mercados onde a construtora está, quais são os stakeholders, ou seja, estuda-se a estratégia do negócio e os subnegócios e faz-se estratégia através do Lean Project Design de implementação diferentes por negócio, por obra, por mercado, por região, enfim, a depender das características. Depois que se desenvolveu isso, aí sim a gente parte para a parte prática, mas esse amadurecimento e esse ganho da gestão a gente já sai ganhando muita velocidade porque você já ganhou os gestores, você já treinou expert em várias coisas, você já formou os expert ou os consultores internos em várias metodologias ao longo desses primeiros 6, 8 meses. E formando as pessoas, ganhando as pessoas, desenhando algo que seja corporativo, fica muito mais fácil a partir do momento que você dá a largada no primeiro projeto para fazer o seu piloto, você já está amadurecido e já sabe o que usar, como usar, as regras, as reuniões, os painéis, as coisas já estão estabelecidas. Então essa é a abordagem que eu mais tenho trabalhado, é o que eu mais confio hoje em dia e que a gente utiliza, né, como eu disse, para começar bem antes da obra a desenvolver um conceito de excelência operacional e o Lean Construction vai estar ali dentro em vários momentos, tá ok, pessoal? Essas foram, então, as 3 abordagens aí que eu acredito serem bastante importantes e significativas atualmente para o nosso mercado aqui. Existem outras, mais para frente eu posso até voltar a falar. Comentem aí nesse vídeo, nesse videocast, ou até mesmo nos podcasts, se você estiver escutando, qual é a sua opinião, o que você acha, qual é a sua conclusão das abordagens que você tem passado. Se você tem pergunta, mande pergunta pra gente. E pra gente terminar esse videocast, assim como eu falei no videocast passado, nós estamos aí num período, né, de isolamento ainda. Algumas obras, alguns clientes meus estão me perguntando, Gevandro, como é que você... E algumas pessoas estão mandando e-mails, escrevendo aí no canal do YouTube, em redes sociais, quando é que você vai fazer a primeira turma aberta desse programa de Expert in Lean Construction, de consultores internos em Lean Construction? Estou pensando em fazer para início em agosto. Então, se você tem interesse em participar do programa de Expert in Lean Construction, um programa de consultores internos em Lean Construction, você manda para mim um e-mail, contato@iopexbrasil.org. No e-mail, contato@iopexbrasil.org. Eu vou entrar em contato com você, coloque lá também seu WhatsApp para que a gente consiga falar. Você vai entrar numa lista, eu vou fazer a publicação, né, e a publicidade dessa primeira turma agora no mês de julho, e muito provavelmente deve ser uma turma aí entre 10, no máximo 15 pessoas. Geralmente são turmas pequenas para a gente ter gás para atender todo mundo. E aí, se você quiser conhecer uma boa parte do programa, eu vou formatar para turmas externas, mas o programa que está sendo realizado, que eu estou fazendo hoje, turmas internas em algumas construtoras, o conteúdo já está no site www.iopexbrasil.org. Vá lá, conheça o programa. Se te interessar, manda um e-mail para mim, coloca o seu WhatsApp, eu vou entrar em contato com você. Já vou revelar quais vão ser as cadeiras, né, os temas, valores, e aí você vai poder optar em participar conosco ou não desse programa que vai levar alguns meses, mas é um programa, eu acredito que para o mercado nacional, um dos mais completos, se não o mais completo do mercado, para você se formar muito bem e poder conduzir projetos de implementação do Lean Construction em diversos tipos de obra onde você esteja. Tá ok, pessoal? Eu fico por aqui. Um grande abraço, espero que você se inscreva no canal, dê uma força pra gente aí, mande seus comentários, as suas sugestões e clique no sininho para que você ative as notificações sempre que a gente trouxer um vídeo ou um podcast novo aqui através do YouTube, das mídias sociais e também os nossos podcasts nas plataformas, para que você receba sempre uma notificação que a gente divulgou algo novo. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.